O tema da nossa conferência é ilusão e realidade. Fiquei um pouco receoso, de dar os títulos para as mensagens, sempre falando da ilusão. É meio negativo, Os crentes gostam de um título mais positivo, assim. Mas nós temos que encarar a realidade. Nós vivemos em um mundo de ilusões, Os mais velhos aqui vão se lembrar, quer dizer, já é mais velho, que se lembra disso, daquele filme Matrix, onde havia ali uma ilusão, todo um holograma, e as pessoas ficavam vivendo dentro, Há outros filmes que trabalham com isso. Eu acho que há um filme que chama O Show de não sei o quê, que era um homem que foi criado dentro de uma cidade fictícia, um projeto ali social, criado dentro daquela sociedade fictícia, até que um dia ele resolve cruzar o mar e percebe que o horizonte, o céu, era uma parede pintada de nuvens, e acha uma portinha, Então, são vários filmes que exploram essa ideia, porque as pessoas do mundo suspeitam que nós estamos vivendo dentro de uma ilusão, de que há algo por trás que não quer ser mostrado. E a Bíblia, muito interessantemente, concorda com isso. O que nós vemos no Novo Testamento, e falamos disso na sexta-feira, é que nós vivemos em um mundo de ilusões. Esse mundo que jaz no maligno, o Satanás, ele é o pai das ilusões. Você vai ver a Bíblia dizendo, nas nossas traduções, o pai da mentira, mas a ideia de mentira na Bíblia não é uma mentira moral, é uma mentira factual, ou seja, a palavra grega, nós até usamos no português, é pseudo, ou seja, é algo que está no lugar da realidade, algo que não é real. E nós vivemos num mundo que jaz no maligno. E o trabalho do maligno é criar ilusões, criar todo tipo de mitos, todo tipo de miragens, e as pessoas ficam, então, vivendo de acordo com esses mitos, de acordo com essas miragens, e elas têm muita dificuldade com tudo, não é? Às vezes, a gente percebe o dano enorme que tem quando você não consegue enxergar a realidade, não é? Eu estou sofrendo com isso, porque um problema nos olhos, às vezes eu não consigo enxergar a profundidade das coisas. Então, para descer uma escada, eu tenho que ir bem devagarzinho, não é? Porque eu não percebo, muitas vezes, a altura do degrau, não é? E, às vezes, termino me esborrachando no chão por causa disso. Então, às vezes é uma ilusão, principalmente um chão todo escuro como esse, é muito difícil, não é? Porque cria uma ilusão, dá a impressão que é plano e de repente tem um degrau. Então, nós vivemos em um mundo de ilusões, e todas as vezes que você não percebe que você está iludido, que você está pensando que algo existe sem que aquilo exista, ou que você não está percebendo a existência de alguma coisa muito importante, então você vai tropeçar, vai cair. Um desses momentos, e até chegando perto, para nós entendermos o que é viver no mundo de ilusões, onde você não percebe a realidade, e aproveitando que nós hoje vamos meditar em Efésios, mas no final da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz, a nossa luta não é,
Portanto, há uma ilusão que domina muitos crentes. Eles acham que a luta deles é contra a carne e o sangue. O apóstolo Paulo está desfazendo essa ilusão. Esta luta não é contra a carne e contra o sangue. Esta luta é contra espíritos, potestades, poderes da maldade. E quando o crente não enxerga essas entidades espirituais, e ele não vê pelos olhos da fé estas coisas, ele termina tropeçando, ele não consegue ficar firme, porque ele vai terminar tropeçando em coisas que existem e ele não percebe. E ele vai continuar lutando contra as coisas que não existem, mas ele acha que existem. Então fica ali o Dom Quixote, achando que o moinho de vento é um gigante. Sem perceber os reais inimigos, sem perceber quem é verdadeiramente o inimigo. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, ela vem para desfazer as ilusões. Ela vem para anular todo tipo de ilusão, anular todo tipo de engano. E eu prometi no primeiro dia que o que nós precisávamos, o grande objetivo dessa conferência, não é só olhar algumas ilusões, mas é também treinar a mente de vocês, para que vocês possam perceber as ilusões. E aí então, ontem à tarde, nós começamos a olhar algumas ilusões. Nós vimos primeiro a ilusão do pertencimento. Quantas vezes, querendo fazer parte de um grupo de amigos, um grupo de elite, um grupo, um clube, nós terminamos sendo iludidos por Satanás. Satanás pega aquela nossa vontade de sermos validados, de sermos aprovados, de sermos incluídos, e nos ilude, nos engana, e nós começamos a achar que achamos um grande valor sem ter achado valor nenhum. Segunda área de ilusões que nós examinamos foi a ilusão do amor. Vimos como podemos estar iludidos no amor romântico, principalmente. Quantas pessoas estão iludidas? Falamos de várias das ilusões na área do romance, não é? E o grande problema que existe na idealização do amor, não é? Eu, quando estava no seminário, eu fui para o seminário com 16 para 17 anos, fiz 17 anos quando já estava lá. E poucos meses, semanas antes de ir, eu comecei a namorar com uma menina. E aí lá no seminário, numa época que não tinha o WhatsApp. A maioria de vocês nem sabe como era viver sem o WhatsApp, né? Não tinha telefone celular, né? Para telefonar, você tinha que comprar uma cartela de ficha. E dava um desespero, que você começava a falar e a ficha começava a cair. Né? A maioria de vocês não sabe nem o que significa a expressão caiu a ficha. E fazia aquele barulhinho, dava um desespero tão grande, né? E às vezes chovendo, e você ali encolhido embaixo do orelhão, tentando conversar. Então era uma época que a gente escrevia muita carta. Ainda tinha carta. Ainda tinha gente que colecionava selo, né? Levava carta no correio. As meninas gostavam de colecionar papel de carta, né? Então, foi essa época. Mas quando você namora à distância, por carta, você vai começando a idealizar a pessoa. Não é a pessoa real, você vai começando a imaginar uma pessoa. Não é a realidade. Você vai fabricando uma ilusão. E quando eu voltei, terminei o seminário, finalmente voltei para casa,
O namoro não durou nem 2 meses mais. Não era aquela pessoa. Não tinha nada a ver. Nem eu era a pessoa que ela imaginava, nem ela era a pessoa que eu imaginava. Satanás gosta de fazer você se iludir. Você pensar em um tipo de casamento que não existe. Um tipo de sexualidade que não existe. E aí você fica olhando a miragem e depois olha para o que você está vivendo, fica insatisfeito com o que é real, porque você queria o que é imaginário. O Evangelho nos chama à realidade. E ontem à tarde ontem à noite, nós falamos longamente. Foi a mensagem mais comprida dessa série. Examinamos 16 aspectos do amor, para a gente poder olhar se aquilo que eu sinto pela esposa, pelos filhos, pelos amigos, se é amor de verdade ou se é outra coisa. Se é uma ilusão, se é uma miragem. Hoje pela manhã nós trabalhamos sobre a ilusão da liberdade. Principalmente essa coisa de, eu sou livre, a vida é minha, eu aqui, né? E essa ideia de uma liberdade, onde eu posso fazer tudo o que eu quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. E como isso é uma ilusão. Como essa ideia de uma liberdade onde ninguém manda em mim, onde eu não preciso dar conta da minha vida para ninguém, onde eu posso viver sem prestar contas da minha vida para pessoa nenhuma, onde eu vivo do jeito que eu quero, do jeito que eu desejo, do jeito que minha vida manda, do jeito que meu querer, minha vontade manda. E que ilusão é isso? Como isso ilude? E trabalhamos hoje pela manhã, apesar que eu estava bem cansado, espero que vocês não tenham se ressentido de que minha voz estava mais monótona e tal, estava bem cansado, mas conseguimos trabalhar esse conceito em boa profundidade, procurando entender exatamente as ilusões. E hoje nós vamos trabalhar sobre um outro tema de ilusões, é a ilusão do mérito. Já viu uma pessoa, talvez aqui em Porto Ferreira não tenha, mas nas outras cidades aí, aonde eu ando, eu encontro esse tipo de pessoa. Pessoa que acha que o mundo está devendo para ela. Já viu isso? Aqui em Porto Ferreira, acho que vocês nunca viram isso. Pessoa que acha que todo mundo tem que fazer tudo por ela. Não é? Pessoa que não pede, manda. Não é? Ela acha que o mundo vive em função dela, gira em torno dela. Essa pessoa está iludida. Principalmente essa geração muito protegida, onde os pais fazem de tudo, enchem o mundo de almofadas para o filho não tropeçar. E depois a pessoa vai entrar no mercado de trabalho e acha que todo mundo precisa viver em função dele. Não é? E a gente vê aí vários memes dessa geração no mercado de trabalho, justamente por causa disso. A pessoa acha que ela merece a atenção de todo mundo, ela merece ser o centro do mundo. Não é? Um meme que circula aí nas redes sociais, bem conhecido, um moço telefona, um rapaz jovem, telefona para o emprego e fala assim, eu não vou trabalhar hoje porque minha mãe não pode me levar. E o patrão diz, bom, pega um ônibus e vem. Ele disse, eu não sei pegar ônibus. Então pega um Uber, eu tenho medo de ser sequestrado. Então nós, principalmente as últimas gerações, mas também os mais velhos, sofrem com essa questão de mérito. Vivem como se o mundo estivesse devendo para eles. Vivem como se eles fossem o centro do universo. Duas narrativas políticas também, elas mostram esse tipo de ilusão do mérito. A primeira
é a ideia de que é a meritocracia, a ideia de que eu vou fazer tudo por mim mesmo. Eu é que vou conseguir o sucesso. Não preciso de ninguém. Eu é que vou fazer. Isso atinge até a espiritualidade. Uma vez eu vi um homem muito carnal, ia na igreja, mas era extremamente carnal, soberbo, arrogante. E uma vez eu fui fazer uma visita na casa dele, levando a palavra de Deus, tentando aproximá-lo de Deus, levá-lo a um nível espiritual melhor. Ele falou: pastor, olha, para mim existe uma única verdade na vida. Eu vivo assim. Eu trabalho como se tudo dependesse de mim e oro como se tudo dependesse de Deus. Parece uma frase de crente, porque ela envolve oração, envolve Deus, mas ela carrega uma ilusão muito grande. Ela carrega a arrogância de que você pode trabalhar como se tudo dependesse de você. Deixa eu dizer para você, nada depende de você. Deus está no controle de todas as coisas e é Ele quem opera no querer e no efetuar. E se você não entende que você depende de Deus, você está iludido. Está iludido. Mas tem crente que acha que as coisas dependem dele. Se ele fizer mais 5 horas extras, se ele fizer mais 10 horas extras, ele vai conseguir resolver todos os problemas da vida dele. Deixa eu dizer para você, você depende de Deus. As coisas vão funcionar se você depender do Senhor. Não é pelo muito madrugar, não é pelo comer o pão de dores, porque aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Mas a segunda postura política é a do paternalismo. É achar que o governo tem que dar tudo. Quero entrar na faculdade, então eu vou consultar aí as políticas afirmativas para ver qual cota que eu me encaixo. Em que cota eu posso me encaixar? E de vez em quando a gente vê aí processos, como houve recentemente, a pessoa conseguiu se encaixar na cota de afrodescendentes, depois aí houve um processo, porque a pessoa não era tão, a pele não era tão escura como parecia na foto, pessoalmente ela parecia mais claro, e aí um grande questionamento se era um afrodescendente ou não, para poder ter cota, porque a pessoa ela não quer entrar pela nota, ela quer entrar pela cota. E é o bolsa isso, bolsa aquilo outro, bolsa mais não sei o quê, bolsa mais não sei o que lá, e as pessoas estão vivendo de bolsa. Quer trabalhar? Não, que se eu for trabalhar, eu vou perder a bolsa. Dois extremos. Um, da pessoa que acha que ela resolve tudo. Nós estamos lidando lá onde os meninos estão, da Escola Ergates, nossos alunos, é uma região ali do sertão, ao norte de Caruaru, subindo ali, bem sertão mesmo, são povoados pequenos, pobres, muito pobres, mas que estão experimentando agora um grande crescimento. Santa Cruz do Capibaribe, que é uma cidade próxima, se tornou um polo de confecções. E vão aí as sacoleiras do Brasil inteiro comprar confecções lá para vender no Brasil todo. São milhares e milhares, milhares e milhares de calça jeans, que é uma das coisas que eles produzem lá. E nesse povoado onde estão os nossos alunos, praticamente toda casa tem 1, 2, 3, 4, 5 máquinas de costura. E esse povo que era muito devoto, seja do catolicismo, seja do evangelicalismo, hoje nem vai mais na igreja. Estão fazendo dinheiro. Tem que dar produção.
porque eles são os donos da vida deles. Eles são os senhores da sua vida. Se eles trabalharem muito, eles vão enriquecer. Esse é o pensamento. Mas a gente vai no povoado, outro vizinho, e as pessoas estão lá dependendo de bolsa. E meninas muito novas estão tendo um filho atrás do outro, que é para se beneficiar da como chama isso? Ajuda família, Bolsa Família também. E aí recebe R$100 de cada filho lá, não sei quanto que é, recebe e aí faz o seu salário. Então a menina, plano dela, plano de vida da menina de 14 anos é ter um filho atrás do outro, que é para poder ela montar o salário dela. Nós vivemos essa realidade. É a realidade de um lado do que acha que pode fazer tudo, e a realidade do outro lado do que acha que tem que receber tudo. Do padrinho, do coronel, do político, de alguém. E quando isso é levado para a fé, nós muitas vezes vamos tratar a nós mesmos como o centro da fé. Eu sou o Deus. E vamos usar a religião, vamos usar a fé apenas como um suporte para a minha própria realização. Ou então, do outro lado, vamos tratar Deus como um caixa de banco. Me dá, me dá, me dá, me dá, porque Deus tem que dar. Se eu estou pedindo, Deus tem que dar. Se ele não der, eu exijo, eu encosto ele na parede, eu comando, eu determino. Porque Deus tem que me dar. Deixa eu dizer para você, Deus não tem que dar coisa nenhuma para você. Deixa eu dizer outra coisa, você não merece coisa nenhuma. Vamos olhar para as Escrituras e ver o que a Bíblia tem para nos orientar sobre isso. Vamos ler Efésios, capítulo 2, versículos 6 ao 10. Efésios 2, versículos 6 ao 10. Esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A carta aos Efésios, o propósito dela é revelar o grande plano de Deus. O propósito de Paulo é dizer, olha, o que Deus está fazendo, o que Ele está realizando pela humanidade, o plano dele para a humanidade é esse. E convidar os crentes a participarem desse plano, preparar os crentes para que os crentes participem do grande plano de Deus. E no capítulo 2, o apóstolo Paulo começa a falar dessa ideia de que nós morremos em Cristo para vivermos uma nova vida. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus é que essa criação contaminada pelo pecado morra para o pecado e agora ressuscite para uma nova vida com o Senhor. Mas ele vai dizer também, na passagem que estamos estudando, que isso não é pelo nosso mérito, não é porque nós merecemos, mas porque Deus resolveu fazê-lo. Vamos olhar rapidamente esse texto para nós o entendermos. Primeira pergunta que devemos fazer é: como Paulo descreveu a nossa nova vida em Cristo? Veja o versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais
em Cristo Jesus. É interessante que os dois verbos no grego, na linguagem original da Bíblia, começam com o prefixo sun. E isso tira uma dúvida que pode haver quando nós lemos o texto. Deus nos ressuscitou com Cristo. Então Deus estava com Cristo e eles dois nos ressuscitaram. Não. Porque no grego não existe todas estas palavras na expressão. Tanto a palavra ressuscitou e fez assentar, elas são uma única palavra. E elas começam com sun, quer dizer junto. Deus ressuscitou a Cristo. E Deus nos ressuscitou com Ele, junto com Cristo. Olha o privilégio. Deus quis ressuscitar Cristo. E Ele resolveu nos ressuscitar junto também, junto com Cristo. E Deus chamou o seu Filho para assentar-se à sua direita no trono da glória. E chamou a gente também para sermos glorificados com Cristo. A segunda coisa que temos que olhar aqui é que isso não é uma coisa que vai acontecer no futuro. Paulo não está dizendo Deus nos ressuscitará com Cristo. Ele não está dizendo Deus nos fará assentar nos lugares celestiais. Ele está dizendo que Deus nos fez. Não se deixe iludir por Satanás. Satanás quer que você pense que esse grande privilégio, que essas coisas maravilhosas da nossa salvação, do plano de Deus para a nossa vida, só vão acontecer lá no céu, lá no futuro. Esse texto está dizendo que já aconteceu. Nós já fomos ressuscitados com Cristo. Estamos vivendo uma nova vida. E nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Além de termos sido assentados por Deus, junto com Jesus, nós ainda estamos assentados em Jesus, como Jesus sendo o nosso ambiente. Quando a gente diz que Ele é o ar que a gente respira, Paulo concorda com isso, porque mais de 136 vezes, se eu não me engano, no Novo Testamento, nas suas cartas, o apóstolo Paulo usa a expressão em Cristo. Cristo é o ambiente onde todas as coisas acontecem, e Ele está dizendo isso aqui novamente. Mas a terceira coisa que eu quero que você observe é que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. 6 vezes em Efésios o apóstolo Paulo fala desses lugares celestiais, dessas regiões celestiais. E muitos crentes, quando leem isso, eles imaginam que é lá no céu, no futuro, no arrebatamento, aí eu vou entrar nas regiões celestiais. Mas o apóstolo Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo que as regiões celestiais, os lugares celestiais, estão aqui e agora. Nesse mesmo tempo e espaço, há uma dimensão espiritual na qual nós somos chamados por Deus para viver com Ele, assentados com Ele na glória celestial, agora, já, nesse momento. Mas Satanás não quer que você veja isso. Ele não quer que você enxergue as regiões celestiais. Ele não quer que você veja por trás da Matrix. Ele não quer que você veja o que está além. Por isso Ele cria uma imagem muito forte, uma ilusão forte, para te ocupar com essas ilusões. Para que você fique correndo atrás de coisas que não existem, ou coisas que não têm valor, como se valor tivessem. E você não consiga ver as regiões celestiais, onde toda essa obra de Deus está acontecendo. Sabe aquele cântico que diz: passarinhos, belas flores, querem me encantar, mas
Esse hino justamente fala disso. É uma tentativa de me encantar, de eu ficar encantado. E é interessante pensar que até a criação de Deus, os passarinhos, as belas flores que Deus criou, até isso Satanás usa para te deixar distraído. Eu citei aqui um teólogo liberal que foi na COP30 e depois gravou um vídeo e disse: olha, a questão da ecologia é um dos principais aspectos da missão da igreja. Não sabia disso? A igreja tem que ser ecologista. Tem que gastar o seu tempo defendendo a natureza. Que ilusão. Que ilusão. É lógico que nós, com o mínimo de decência, não vamos sair por aí jogando lixo na rua. Se pudermos evitar o consumo de plásticos e tudo mais, isso é bom, é saudável, é boa mordomia, mas não é nossa missão. Não é nossa missão. Então, Satanás vai criando ilusões para nos deixar longe das regiões celestiais, para nos fixar nesta terra. E é tanto boleto para pagar, tanta conta e tanto filme para assistir, e tanta série para maratonar, e tanta coisa que o mundo quer nos ocupar e chamar a nossa atenção. E nós, muitas vezes, nos deixamos distrair e deixamos de ver as coisas de Deus para nós. Ficamos iludidos. Segunda pergunta que vamos fazer para o texto é: qual Paulo disse ser o propósito com o qual Deus nos ressuscitou em Cristo? Para que Deus nos ressuscitou? Será que é porque Deus estava se sentindo muito solitário e Ele olhou para a sua cara e disse: que legal que é essa pessoa, olha que joia, quero que seja meu amiguinho, vou ressuscitar ele com Cristo para ele me fazer companhia. Você acha que Deus estava precisando da sua companhia, por isso que Ele te chamou? Está achando isso? Você acha que Deus, que é adorado por milhões e milhões e milhões de anjos e serafins e querubins, estava sentindo falta de você cantar na igreja para Ele? Que coisa ridícula. Deixa de ser iludido. Qual é a razão pela qual o Senhor nos ressuscitou? Ele nos ressuscitou em Cristo para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus chamou você para evangelizar. Deus chamou você para contar para todo mundo que Ele é bom, que a bondade dEle dura para sempre, de era em era, de ano em ano, de mês em mês. Ele salvou uma igreja, Ele ressuscitou uma igreja, Ele trouxe um novo povo, deu nova vida, para que você testemunhe dEle, para que você fale dEle, para que você seja uma testemunha viva de que Ele é bom e a benignidade dEle dura para sempre. Para tornar isso público, não foi para a gente ficar cantando aqui de porta fechada, é para que nós possamos anunciar a todas as nações, em todo lugar, a bondade do Senhor nosso Deus. Dizer a todas as pessoas como Ele é bom e que a benignidade dEle dura para sempre. Portanto, esse texto nos arranca das distrações, das ilusões desse mundo, das ilusões de mérito. Eu mereço que Deus me dê, Deus tem que me dar. Uma das ilusões de mérito muito grande é: eu mereço ser feliz. E com isso, tanta gente tem feito as coisas mais atrozes. Eu tenho o direito de ser feliz.
e sai pisando nos outros, sai destruindo o casamento, sai machucando os filhos, sai rompendo compromissos, quebrando compromissos, porque eu tenho direito de ser feliz. Você não tem direito nenhum. Você é escravo do pecado, escravo não tem direito nenhum. E se Jesus comprar você, você vai ser escravo dele, não tem direito nenhum. Mas nós estamos iludidos. E nessa ilusão nós perdemos de vista justamente qual é a nossa missão. E novamente vimos aqui sua bondade para conosco em Cristo Jesus. De novo, aqui Jesus é o ambiente onde tudo acontece. Que maravilha! Qual Paulo disse, melhor dizendo, como Paulo resumiu a nossa condição no plano de Deus. Olha o versículo 8, diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Primeiro, vamos entender melhor graça. Porque a doutrina da graça, o ensino sobre graça, é muito comum os crentes dizerem, somos salvos pela graça. Todo mundo diz isso. Mas o que é graça? A palavra graça no grego é charis. É a mesma palavra para alegria. Então, charis é tanto a raiz para a graça, como para a alegria. No português, ela tem também o mesmo significado. A palavra graça tem os dois significados. Eu posso dizer que é de graça, quer dizer que eu não tenho que pagar nada. Eu posso dizer com graça, quer dizer, está fazendo graça. Se algo é grátis, é porque eu não tenho que pagar. Se algo é engraçado, é a mesma palavra. E no grego ela funciona desse jeito também. Graça tanto significa algo que eu não tenho que pagar, como significa também alegria. Quando eu junto esses dois significados, o que eu obtenho? Bom humor. Está de bom humor. Você chegar lá numa loja, num carrinho de pipoca, né? E a pessoa está de bom humor. Aí ela prepara para você uma porção e depois ainda bota mais um pouco, e soca, e bota mais um pouco. Que ela está de bom humor, graça. Aí você chega lá e ela está desgraçada. Pega aí, vai embora. Você sai até meio encolhido, com medo de ser mordido. Porque faltou graça. Então, quando a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, é porque nós somos salvos pelo bom humor de Deus. Deus salvou um, disse, que gostoso, que legal, vou salvar mais, e saiu salvando. E aí você estava ali, por ali, e a graça do Senhor te alcançou. Deus estava de bom humor, estava alegre. Você não merecia, você não tinha nenhum valor, nenhuma razão para receber isso, mas Deus estava de bom humor. Ele sempre está. Ainda na sua ira, sua misericórdia, sua graça estão presentes. E aí ele resolveu te salvar. Eu costumo dizer que ser salvo é igual ficar estourando plástico bolha, né? Estoura um, salvou mais um, vai salvando, não é? Você não tem mérito. Não é por causa do que você fez, não é por causa de quem você é. Deus te salvou unicamente pela graça. Mas eu preciso de ter fé. Tem. Precisa de ter fé. A fé é o veículo pelo qual a salvação vem.
Mas quando o apóstolo Paulo disse, isso não vem de vós, é dom de Deus, ele está dizendo que tanto a graça, que é o bom humor de Deus, como a fé sua, ambas as coisas vêm de Deus. Então quer dizer que minha fé não é minha, é de Deus. Nem a fé não é mérito seu. A começar pelo jeito como a fé nasce. Como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Se Deus não der a palavra dele, como é que você vai ter fé? Você não pode ter fé sem a palavra. Como crerão se não há quem pregue? Deus precisa enviar alguém para te ensinar a palavra, para que você creia e então você seja salvo. Ou seja, até mesmo a fé, ela é um dom de Deus. Até mesmo a graça é um dom de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo termina dizendo, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ele não está se referindo só à fé, que é o artigo que ele disse por último, mas ele está se referindo também à graça. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Aqui, conclusão, essa é a última pergunta que nós vamos fazer para o texto. Que conclusão Paulo nos levou? Considerando a salvação como dom de Deus. Que conclusão a gente chega? Versículo 9. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós, para nós as praticarmos. Uma coisa que esse texto está dizendo, não é que o crente não tem que fazer obra nenhuma. Dizer, eu fui salvo pela graça, por meio da fé, isso é dom de Deus, então não preciso fazer nada. Não, o texto não está dizendo isso, não. O texto está dizendo que você não é salvo por causa das suas obras, mas se você é salvo, você tem que ter obras. Você não é salvo por causa do que você faz. Mas depois que você é salvo, você tem que fazer. Suas obras têm que ser boas. Você não está falando boas obras de fazer caridade, distribuir cesta básica. Aqui, porque a gente usa a expressão no dia a dia, boas obras, como para caridade, às vezes eu acho que, então faço uma caridadezinha aqui, e aí eu já completei as boas obras. Não, ele está dizendo que as suas obras precisam ser boas. Qualquer obra, o jeito que você trata a sua esposa, o jeito que você trata os seus filhos, o jeito que os filhos tratam os pais, o jeito que você negocia no comércio, o jeito que você trabalha na indústria, são suas obras. O jeito que você estuda na escola, o jeito que você faz prova, são suas obras. E elas precisam ser boas. E a palavra para boas aqui é ágatos. Ágatos, a bondade de Deus, nos versículos anteriores, era uma que nós vimos essa semana já, nessa conferência. Crestótes, é a ideia de útil. As pessoas precisam reconhecer que Deus é bom, no sentido de que Ele é útil, no sentido de que Ele age, no sentido de que Ele não é um Deus que tem boca, mas não fala, que tem mão, mas não age. Ele é Crestótes, Ele é bom no sentido de que Ele age. Mas agora, quando está falando das nossas obras, está dizendo que elas têm que ser boas no sentido de que elas não têm malignidade nenhuma. De que não há nelas nada, algo impuro, uma intenção maligna, uma intenção errada. Depois que eu fui salvo, as minhas obras precisam ser obras boas, que não tem malignidade, que não tem maldade. Então, o Senhor está olhando para as nossas obras. O fato de termos sido salvos pela graça não quer dizer que nós não precisamos ter obras. Nós precisamos ter obras boas, porque nós somos criação de Deus, realizada em
em Cristo Jesus, e agora novamente aparece a ideia de Cristo Jesus, em Cristo, como o ambiente onde tudo acontece. Deus atua em Cristo, no ambiente que é Cristo, criando uma nova vida para nós. Irmãos, esse é um texto magnífico, que nos lembra que nem Deus é um político que foi eleito para nos fazer favores, e nem Ele é um ajudante que vai nos ajudar a realizar nosso próprio destino. Esse texto nos ensina que a nossa condição como salvos depende completamente de Deus. Que nós não podemos salvar a nós mesmos, mas nós dependemos dEle. É isso que esse texto ensina. Ele começa com esse versículo justamente dizendo isso. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse mundo tem uma ilusão muito grande, muitas ilusões. E muitas vezes nós nos envolvemos com essas ilusões e perdemos a dimensão daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, do plano dEle, daquilo que Ele está fazendo. Não se deixem enganar, não se deixem envolver pelo trabalho secular, pelos estudos, pelo desejo de entrar numa boa faculdade, tanto que você perca de vista o plano de Deus. Porque isso seria muito ruim para a sua vida. Viver iludido pelas coisas desse mundo. Você precisa enxergar o que está por trás de tudo isso. A realidade, a verdade, a realidade qual é. Esse texto nos chamou a atenção para erros que ele denuncia. Versículo 8 diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Esse texto nos adverte contra o terrível erro da ilusão de que eu mereço a salvação, eu mereço o cuidado de Deus, ou que Deus é obrigado a cuidar de mim, Deus é obrigado a me dar as coisas que eu peço. Mas esse texto também, no versículo 10, diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse texto está nos dizendo que o certo é que a nossa conduta, tudo o que nós fazemos, as mínimas coisas, a compra no supermercado, a conversa com a vizinha, o trabalho na empresa, todas essas coisas precisam ser obras boas, sem malignidade, sem nada de indecente, sem nada de errado, mas obras boas. Deus nos chamou para vivermos uma vida santa, onde a gente exclui das nossas atitudes todo tipo de pecado e todo tipo de malignidade. Mas eu quero terminar com essa instrução do texto, no versículo 7, que indica qual é o propósito da nossa vida como salvos, que indica a razão pela qual o Senhor nos chamou. Versículo 7, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus chamou você, Deus chamou a Igreja Betel, para que todo mundo saiba que Ele é bom. Nossa responsabilidade como salvos é que todos conheçam, que todos saibam, que todos entendam quão bom é o nosso Deus. Que Ele é um Deus que fala, que Ele é um Deus que age, que Ele é um Deus presente, que Ele é um Deus que cuida. Todo mundo precisa saber disso.
Não fique esperando, se o Senhor me der R$1 milhão, aí eu vou falar do Evangelho, vou falar de Jesus para todo mundo. Deus já te deu algo que vale muito mais do que isso. Não fique esperando um sinal, não fique esperando algo mais. Comece agora a tornar conhecido e manifesto de todos que Deus é bom. Deixe que essa cidade saiba que Deus é bom, que Ele age, que Ele cuida, que Ele realiza. É para isso que nós somos salvos. Essa é a verdade, essa é a realidade. Então, se você está iludido e acha que Deus te salvou porque era obrigação dEle, se você acha que Deus está te devendo alguma coisa, se você acha que Deus tem que te dar alguma coisa, ou se você acha que você nem precisa de Deus, que você mesmo consegue fazer tudo, você está iludido, está enganado. Satanás enganou você. A realidade é que nós somos salvos pela graça, para tornarmos conhecida a bondade de Deus. Não se deixe iludir. Não se deixe enganar. Viva a realidade do Senhor, porque a ilusão machuca, ilusão destrói. Ela pode ser maravilhosa num determinado momento. É como o drogado, ele toma um alucinógeno, começa a ver o mundo todo colorido, mas isso está destruindo ele, isso está acabando com ele. E quanto mais coisa bonita ele vê, mais próximo ele está da destruição completa. Nós precisamos olhar para a realidade. Precisamos que a palavra do Senhor nos leve àquilo que é real, àquilo que é verdadeiro, àquilo que é a realidade dos fatos. E eu quero que você continue. Essa é a última mensagem dessa sessão, mas eu quero que você continue nessas semanas a olhar o mundo e falar, deixa eu ver se isso é real ou se isso é ilusão. Deixa eu entender se eu estou sendo enganado, se eu estou sendo iludido, se eu estou esperando por algo que Deus não me deu, se eu estou esperando por algo que Deus não quer, ou se eu estou vivendo a realidade do Senhor. Viva de maneira saudável, em contato com a realidade, para que você não seja iludido, enganado, e de repente se destrua por causa do engano. Nós vivemos em um mundo de ilusões. Satanás é o pai das ilusões, e o trabalho dele é iludir as pessoas para que elas não conheçam a verdade. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor meu Deus, esta é a tua palavra e eu entreguei como recebi de ti, Senhor. O Senhor é também a última mensagem dessa série, ó Pai. Eu quero te pedir, ó Pai, que nós não sejamos enganados pelo maligno. Que nós não sejamos enganados, Senhor, pelas ilusões do maligno nesse mundo. Mas que, Senhor, os nossos olhos do coração sejam iluminados, sejam abertos, para que nós vejamos as tuas riquezas e o grande poder que o Senhor tem dado àqueles que são seus. Que nós possamos ver, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos andar nesse mundo, mas também dentro das regiões celestiais, ó Senhor. Vendo tudo o que acontece ali, vendo a batalha contra o inimigo ali, vendo também o trono da glória no qual nós estamos assentados com Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma visão que não se deixa cegar pelos brilhos desse mundo, mas que enxerga a realidade, que enxerga a verdade. Eu oro, Senhor, pela tua igreja, para que ela, Senhor, se lembre que o Senhor a salvou para, Senhor, tornar conhecida a tua bondade em todo lugar. E que ela possa cumprir, Senhor, essa missão. E que o teu nome seja glorificado em tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma oração
para vocês repetirem. Preste bem atenção em cada coisa que eu vou dizer. E se você está convicto disso pela palavra, então repita. Feche os seus olhos novamente, coloque o seu pensamento no Senhor e diga assim: Senhor Jesus, Tu és o meu dono, o meu Senhor. E se eu vivo nesse mundo, longe de Ti, esse mundo que está longe da Tua misericórdia e da Tua graça, um mundo cheio de ilusões, que procuram me enganar, que procuram me iludir, mas eu hoje te peço, me deixa ver a verdade, não me deixa ficar enganado, não me deixa ficar iludido com as ilusões de pertencimento, as ilusões de amor, de liberdade, de mérito e qualquer outra. Não me deixa ficar iludido. Me deixa continuamente ouvir a Tua palavra, para que eu seja livre de todo engano. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Porque mais um momento com os olhos fechados. Converse aí com Deus se realmente é isso que você deseja. Se você quer conhecer a verdade, se você não quer estar iludido, apresente-se ao Senhor. Converse com Ele sobre isso. Diga: Senhor, me livra de todas as ilusões, para que eu possa ver a Tua verdade. Senhor, eu entreguei aquilo que recebi de Ti. O Senhor continua, Senhor, agindo nos corações de cada irmão, de cada irmã que está aqui. Seja criança, adolescente, jovem, que eles possam ser guiados pela Tua palavra. Ó Senhor, a verdade. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém e amém.